Então vamos lá. Como base que nós temos usado aqui no Instagram, João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que essa verdade do Senhor, o Senhor traga mais uma verdade para nós nesta manhã, na sua bendita palavra, maravilhosa palavra. Que essa verdade venha realmente movimentar o nosso eu, movimentar a nossa vida, movimentar o nosso percurso, para que, sendo assim, nós alcançamos um propósito melhor em Cristo Jesus. E entenda que a verdade de Deus para nós sempre é a melhor. Sempre é o melhor. Na realidade, tem vezes que queremos ouvir uma mentira para nos agradar ou nos satisfazer. Mas essas mentiras são momentâneas, traz algumas alegrias momentâneas, sensações de alegrias momentâneas. Mas na realidade não traz uma verdade libertadora. Então, que nesta manhã, nesse livro, nesse propósito, nós estamos no livro de Josué, no capítulo 10 hoje, Deus possa trazer algo divisor sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua casa, te trazendo algo transformador e revelador, para que o novo do Senhor brote dentro de você. Então, que nesta manhã seja mais uma manhã em que algo sobrenatural Deus vai derramar sobre a tua vida. E não se esqueça que libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor. E que esse processo, que você que está aqui comigo, ao vivo, os que permite eu ver, os que não permitem, tem problema não, pode ficar oculto aí também, tem problema não. Desde que você esteja recebendo a tua vitória, eu já estou feliz. Que este processo continue na tua vida, na minha vida, nas nossas casas, para que nós possamos alcançar a porta da salvação. Tá bom? Então já vou passar aqui para o Divino ministrar a palavra e já eu volto. Bom dia, paz do Senhor. Estamos chegando ao fim dessa semana, nesse 10º dia de propósito. 10 dias é muita coisa. Mas a vida cristã é assim. É um processo onde você tem uma sequência de dias, uma sequência de atividades, uma sequência de estabelecimento de bases, de princípios. Me lembrei lá em Jeremias que fala: maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. No que diz questão a fazer relaxadamente, não quer dizer que fazer sem capricho ou sem dedicação. Naquele contexto, Jeremias estava querendo dizer o seguinte, é que existem princípios. Naquela época, o sacerdócio, ele tinha um ritual a ser seguido. Era obrigatório seguir aquele ritual. Se não seguisse, estaria fora do padrão. Hoje, nós não temos tantos rituais. Hoje, nós só temos 2 rituais, que é a Santa Ceia e o batismo. Só que esses rituais, eles só têm sentido se externar uma verdade que está em nós. Mas só que nós temos princípios que nós temos que nos submeter a ele. Então, quando nós nos submetemos a estes princípios, nós somos abençoados por Deus. E aprender princípios leva tempo. Aprender princípios tem o desconstruir os seus princípios antigos, ou aqueles que você adquiriu de maneira errada, e depois você tem que readquirir os princípios corretos. Então, ou seja, desconstruir para depois construir. E isso dá trabalho, dá esforço e até desanima. Porque é mais fácil eu dar uma pequena reforma em um edifício, em uma construção, do que ter que destruir ela e construir outra. E é assim que Deus faz conosco. E aqui no livro de Josué, nós vemos um povo que saiu do Egito, que viveu séculos no Egito sob a influência do Egito. E a partir do momento que Deus tirou eles com mão poderosa, agora eles estavam indo em direção a Canaã. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar com eles. Aí você me pergunta, e como é que você sabe disso? Quando eles saíram do Egito, tinha 2 caminhos para chegar à terra prometida, até Canaã. O caminho dos filisteus, que é o caminho do mar, que é um caminho mais curto, e um caminho mais longo, que era dando a volta pelo deserto. Aí Deus fala que não levou pelo caminho mais curto, porque pelo caminho mais curto
tinha os inimigos postados no caminho. E o povo não estava preparado ainda para lutar. Então, por isso que Deus fez o percurso pelo deserto. Você sabe por que Deus fez o percurso pelo deserto? Para preparar o povo para tomar posse na terra prometida, Canaã. Então, irmãos, o deserto, como dizia um certo cantor, é a escola do Senhor. E se a gente vai para a escola do Senhor contrariado, revoltado, fazendo birra, caçando briga com o professor, nós nunca vamos sair dessa escola, vamos ficar lá. Lembra do tempo que você ia para a escola, que você ia obrigado, que se você não fosse, seu pai ia te bater, sua mãe ia te bater, você chegava lá e ficava enrolando, ficava conversando, brigando, não vê na hora de ir embora. Pois bem, na escola do Senhor, não existe isso. Na escola do Senhor, nós temos que ir com um coração voluntarioso. Nós temos que ir com a mente preparada, desejada de receber aquilo que Deus tem para nos ensinar. E a partir do momento que a gente aprende aquilo que Deus tem para nos ensinar, nós somos aprovados. E depois que nós somos aprovados, nós podemos usufruir de todo o esforço que nós tivemos. Olha, pega um bom profissional. Para ele chegar a ser um profissional de fama e respeitado e bem remunerado, ele teve que se preparar anos a fio. Da mesma forma é o mundo espiritual. Da mesma forma é a nossa estatura espiritual, o nosso sucesso espiritual, a nossa prosperidade espiritual. Requer de nós dedicação e esforço na escola do Senhor. Então, tenha isso como estímulo, que nós não estamos aqui como masoquistas, como pessoas que querem sofrer porque tem prazer em sofrer. Não, nós não queremos sofrer e nem temos prazer no sofrimento. Nós temos prazer em servir a Deus, nós temos prazer em viver com Deus, nós temos prazer em sermos abençoados por Deus. Mas para isso, nós temos que aprender dele. E aqui no capítulo 10, nós vamos falar sobre enfrentando as áreas de engano. Lembra que no capítulo 9, nós falamos que o maligno, ele nos manipula, ele pega as nossas áreas da nossa alma deformada pelo pecado e pelo mundo, e ele nos conduz a alianças com ele através de engano, de sedução, de malícia, de mostrar para nós que tem um caminho melhor do que o de Deus, e a gente acaba caindo nesse engodo, e depois, quando a gente descobre, nós estamos presos. A gente pode ver isso com Eva, lá no paraíso. Eva estava no mundo perfeito. Nós não sabemos o que é mundo perfeito. Você não sabe. Ninguém consegue saber o que é o mundo perfeito. Mas Eva sabia. Adão sabia. E o que aconteceu com eles? Eles foram enganados. E quando eles perceberam, aquele mundo perfeito acabou. Sim, eles foram expulsos do paraíso. Eles viram que eles foram enganados pela astúcia da serpente. Então, essa sempre foi a tática de Satanás. Aí você me diz, tá bom, divino, eu fui enganado mesmo. Eu caí na armadilha do maligno, eu fiz alianças. O que é fazer alianças? É quando nós permitimos que o maligno entre nas nossas vidas com os princípios dele, com as práticas dele, com ideias e pensamentos dele. E a partir do momento que a gente entra nisso, nós caímos numa armadilha. Eu caí nessa armadilha. E agora? Como é que eu faço para sair disso? O capítulo 10, hoje, mostra como Josué lida com os gibeonitas. Por quê? Olha só. Os gibeonitas, aqui, ele representa as nossas alianças que nós fizemos com as trevas através do engano e da malícia de Satanás. Então nós fizemos, não tem para onde correr. Agora, tem como nós nos conduzirmos para lidarmos com essa situação e sairmos dela. Olha só. Então, resumindo essa parte introdutória. Uma vez feita a aliança com os gibeonitas, então, são criados áreas de fraquezas e vulnerabilidade na nossa alma, permanentemente.
Então, ou seja, essas áreas que estão fragilizadas, elas possibilitam o ataque maligno. Olha só, versículo 1, no capítulo 10. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com que Ai e com que o seu rei, o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. No capítulo 4, versículo 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Egrom, dizendo: venham até aqui e me ajude. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então, ou seja, o inimigo, ele se aproveita dessa aliança que nós fizemos com os gibeonitas para nos atacar. Então, ele vem contornando a situação. Ele vem comendo por fora, que a gente fala. Então, ou seja, é um ataque indireto. Então, esse ataque indireto, ele pega essas áreas que não estão submetidas ao Espírito Santo. Ah, mas você fala, mas a minha vida está submetida ao Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou na igreja, eu batizei, eu faço parte da Santa Ceia. Ora, estar sujeito ao Espírito Santo é quando nós nos sujeitamos aos princípios dele. Quando nós nos sujeitamos à orientação dele. Olha só, uma coisa tão interessante. Paulo, em suas viagens missionárias, ele estava lá na Caia, na região da Grécia, e ele estava querendo retornar para a região da Ásia Menor. Aí ele estava com esse propósito. Aí o Espírito Santo foi e deu a ele um sonho, mostrando a ele um macedônio, dizendo: venha nos ajudar. Aí o apóstolo Paulo, entendeu que era a orientação de Deus. Era a direção do Espírito Santo, não em retornar para a Ásia Menor, mas sim em adentrar na Europa através da Macedônia. E assim ele fez, e ele foi abençoado. Agora, vamos imaginar que Paulo olhasse e falasse: não, isso foi um sonho. Não, eu ir lá para a Macedônia, não tem nada a ver com esses gregos, não. Eu não quero saber disso. Meu negócio é aqui, ó, na Ásia Menor, é na Galácia, é no Ponto, é na Panfilha, é nessa região aqui. Aqui que é a minha região, que é perto da minha cidade, afinal de contas. Tarso ficava ali na Ásia Menor. É aqui que é a minha região. Aqui que eu estou acostumado, Espírito Santo. Obrigado pela sua orientação, muito boa, mas eu prefiro ficar aqui. Se Paulo tivesse tido essa atitude, ele teria ficado. Mas não seria abençoado pelo Espírito Santo. Então, você consegue entender que estar debaixo do Espírito Santo é estar debaixo dos princípios e das orientações dele? E que a partir do momento que eu fujo dos princípios do Espírito Santo, que eu fujo da orientação do Espírito Santo, eu saio da proteção dele, e eu saindo da proteção dele, eu acabo me tornando uma vítima fácil para o maligno. Por quê? Porque eu dou lugar ao diabo. Então, é nessa forma que nós devemos começar a tratar. Qual que é? É pegar aquelas áreas que estavam fora dos princípios de Deus e começar trazendo para os princípios de Deus. Porque sem isso, será impossível vencer. Então, ou seja, essas áreas fragilidades da nossa alma se tornam refém de pensamentos e sentimentos que conspiram contra a sabedoria e o Espírito Santo. E o que é isso? Fortaleza. O apóstolo Paulo chama isso de fortaleza. Levando cativo todo pensamento a Deus. Tendo a mente de Cristo. A gente fala, eu tenho a mente de Cristo. Mas as atitudes mostram que não tem a mente de Cristo. Então, ou seja, o maligno, quando ele vê que nós estabelecemos aliança com os gibeonitas, ele traça os seus ataques nessas áreas de engano.
de uma maneira tão sutil que a gente não percebe. Ele vai entrando e nós não percebemos. E quando nós damos de cara, ele já está aqui em nós. Então, ou seja, resumindo, essas alianças com os gibeonitas, elas são alianças baseadas em princípios errados. Princípios errados. Princípio é algo difícil de nós vermos. Essa Bíblia, eu consigo ver ela. Por quê? Porque ela é física. Agora, a palavra que está aqui, que é espírito e vida, já é algo que eu não consigo tocar com as mãos. Aí fica mais difícil de eu perceber. E para isso, eu tenho que ter a iluminação do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que só os espirituais discernem as coisas espirituais. Para as pessoas que não são espirituais, isso aqui é apenas mitologia hebraica. Livros de lendas e mitos de um povo antigo. Mas para aqueles que têm a revelação de Deus, isso aqui é a revelação da palavra de Deus. Então, ou seja, como nós vimos, são áreas onde o maligno veio através de mentiras e através de motivações enganosas do nosso coração. E é nisso que ele estabelece. Por isso que Deus fala do coração. O coração é muito mais do que sentimento. A gente pensa que coração é só sentimento. Meu coração está batendo, meu coração está... Não. Coração significa a alma. Significa a essência da pessoa. Significa aquilo que ela é no mundo espiritual. É a essência do ser humano. Como naquele tempo, tudo que acontece... Não, hoje também acontece. Mas naquele tempo, todas as emoções que nós passávamos estão sempre vindo e atacar o coração. Por quê? Porque o coração acelera, ou o coração gela. Só que aí, como eles não tinham tantos conhecimentos sobre a anatomia humana, então eles falam, não, como o que eu sinto é o meu coração, então o meu coração significa o que eu sou. Então, aí Deus vem e fala sobre as motivações do nosso coração. E é nisso que Deus trabalha. Isso que é o mais difícil, porque no Antigo Testamento, Deus trabalhava muito com rituais. E esses rituais, eles eram sombras, tipos de uma obra mais profunda. Por isso que lá no começo dessa ministração, dessa série de ministrações, Deus fala para Ezequiel e para Jeremias, falando para os dois, que Deus iria trabalhar o coração dos israelitas. Ia dar a eles um coração de carne. Ia tirar o coração de pedra, ia dar a eles um coração de carne. Ou seja, ia mudar as motivações. Ia mudar o entendimento, ia mudar a maneira de ser e de viver. Então, é nisso que é o cerne da nossa vitória ou derrota. Então, olha só. Então, aqui nessas cidades, eles reuniram em 5 cidades, que eram o quê? Versículo 5. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém ainda não tinha sido dominada pelos israelitas. Só foi ser conquistada por Davi alguns séculos depois. Então tem Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Egron. E essas são cidades que ficam nas montanhas. Já está saindo do Vale do Jordão e já subindo as montanhas na Judéia. Então, ou seja, elas são cidades nas montanhas. E essas cidades nas montanhas são lugares elevados, que só podem ser conquistados com duras e persistentes escaladas. Nós moramos em São Miguel do Araguaia e nós moramos num vale. Nós moramos numa planície. Quando nós viajamos e vamos para uma região um pouco mais montanhosa, a gente vê a diferença e a dificuldade de morar em uma região montanhosa. Então, nós não temos essa consciência do esforço que é de você viver numa região montanhosa.
Então, essas cidades que ficam nas montanhas, elas significam que requer de nós um esforço para conquistá-la e para vencê-las. E olha, e o mais interessante é que na palavra de Deus, Deus, ele vem e nos ensina algo através dela, mesmo que passe um pouco desapercebido. Se a gente pega os significados etimológicos de cada nome, a gente aprende algumas coisas. Olha só, Jerusalém. Jerusalém é cidade de paz, lugar de paz. Hebron significa unidade. Jarmute significa visão, altura. Laquis é perseverança, tenacidade, invencibilidade. E Egron significa autoridade. Aí você fala, e daí? A gente não consegue perceber esses significados em princípio, porque isso aí são transliterações do nome dessas cidades. Então, e essa cidade e esses nomes têm significado, mas como eles foram transliterados para nós, então tá lá, Jerusalém. O que é Jerusalém? Mas quem fala o hebraico sabe que Jerusalém é a cidade de paz. E assim vai sucessivamente. Hebron, Laquis, Jarmute e Egron. Então, ou seja, esses 5 reis, eles podem ser identificados como os inimigos da paz, da unidade, da visão, da perseverança e da legítima autoridade. E é justamente nisso que o maligno trabalha, nos tirando a paz, nos tirando a unidade com Deus, nos tirando a visão e a perseverança com o Pai Celeste e nos tira toda a autoridade que nos provém dele. Porque nós, como seres humanos, nós somos criaturas de Deus. Nós, como salvos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então, nós temos uma identidade. Porque identidade significa que algo é igual a outra coisa. Então, se a pessoa tem uma identidade como ser humano, por quê? Porque ele é igual ao outro ser humano. Então, nós temos uma identidade com o nosso Pai Celeste. E o maligno vem para roubar essa nossa identidade com o nosso Pai Celeste. Então, por isso que nós precisamos enfrentar essas alianças que nós fizemos. E essas alianças, elas são importantes porque é justamente nisso que o maligno entra sorrateiramente. Ele entra de maneira invisível, que nós não percebemos. E quando ela vem, nós já estamos vencidos. Bom, então, ou seja, como eu falei antes, como essas cidades são em lugares elevados, então essa questão de lugar elevado tem vários significados. Tem os significados positivos, que é a altura de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, mas também fala também do ser humano, quando ele quer subir mais do que Deus. E quando uma pessoa quer subir mais do que Deus, seguindo o exemplo de Lúcifer, que queria subir acima do trono de Deus, mostra que esses lugares altos, quando trata do maligno e das coisas destituídas da presença de Deus, isso mostra o orgulho. O orgulho que nos impede de reconhecer que nós erramos. De reconhecer que nós fizemos aliança com o mal, quando nós decidimos as nossas decisões pelos princípios errados, pelos princípios que não procedem de Deus. E também o orgulho de reconhecer que a motivação do nosso coração não é boa, não é santa, não é agradável e não é dirigida pelo Espírito Santo. Nós disfarçamos as nossas motivações. Por que nós disfarçamos? Porque se alguém mostra a real motivação e essa motivação ela é maligna, ele não vai conseguir convencer o outro a fazer um acordo com ele. O que faz um malandro? Ele chega para uma pessoa, induz ela ao erro. Aí quando a pessoa menos percebe, fala, eu fui enganado. Eu fui enganado. Eu pensei que eu estava comprando um bom produto, mas é um produto falsificado.
Eu pensei que eu estava lidando com uma pessoa honesta, mas era uma pessoa desonesta. Eu pensei que eu estava indo para o caminho certo, mas estava no caminho errado. E eu fui enganado porque aquela pessoa, aquelas circunstâncias, me fez eu cair nesse erro. Então, ou seja, nós motivamos, nós disfarçamos as motivações do nosso coração. E nós fazemos isso, eu e você, uma vez ou outra na vida, se não constantemente. Porque se todas as pessoas soubessem da motivação do seu coração, será que essas pessoas ao seu redor caminhariam contigo? Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua família, quando você está convivendo com as outras pessoas e você quer andar junto com elas, se elas soubessem por que você faz isso, essas pessoas estariam contigo? Vamos pegar assim, um exemplo que todo mundo conhece. Passamos pela eleição, certo? Prefeito, vereador. O candidato, ele chega para o eleitor e diz: eu sou a melhor opção para a cidade. Eu sou a melhor opção para o Estado. Eu sou a melhor opção para o país. Essa é a minha proposta. Essas são as meus projetos para nós. Aí você acredita. Aí ele toma posse, ele ganha a eleição e toma posse. Aí passa todo o período, aí você descobre que foi ludibriado, foi enganado. Aí quando você chega para ele e fala, mas você não prometeu isso? Ah, mas não deu para fazer. Não deu para fazer porque veio a pandemia, não deu para fazer porque tinha dívidas antigas do outro titular da pasta, não veio para fazer porque o país está em crise. Ele começa a arrumar várias desculpas para encobrir a motivação enganosa do coração. Só que aí, quando a gente vê no outro, é mais fácil condenar. Agora, o difícil é se ver em nós. Ora, aqui, vocês estão vendo o meu rosto. Eu não estou vendo o meu rosto. Isso mostra o princípio do espelho. Qual que é o princípio do espelho? Para eu conhecer o meu rosto, eu preciso de algo externo. Porque quando eu tenho algo externo, eu consigo ver o meu rosto. E qual que é o meu espelho? Você não lembra de Paulo? Falando lá em 1 Coríntios, que agora nós vemos como que por espelho, mas vai chegar um momento que nós vamos ver face a face. Então, ou seja, é a palavra de Deus que mostra quem eu sou. Por isso que a palavra de Deus é que discerne a alma do espírito. É a palavra de Deus que mostra o meu coração. E o que nós fazemos? Esconde o coração. Não, eu não quero saber o que está no meu coração. Eu não quero saber o que está no meu coração e ai daquele que me mostrar o que está no meu coração. Por isso que as palavras bem aceitas sempre são palavras de vitória, palavras de fé, de esperança, de que Deus vai abençoar, que Deus vai destruir o inimigo, que Deus vai te prosperar, que você vai cantar o hino da vitória, que os seus inimigos vão ver você da plateia, você no palco. Tudo isso é verdade. Mas só que esconde o processo de restauração que Deus tem. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles atravessaram o Rio Jordão. Mas e o tratado de Deus? Alguém viu? Alguém prestou atenção que Deus tratou o povo de Israel para dar a eles a terra prometida? Lembra do batismo do Espírito Santo lá no livro de Atos? O que eles tinham que fazer? Obedecer a Deus. Jesus falou para eles, fiquem na cidade até receber poder do alto. Eles ficaram lá 10 dias, sem saber o que ia acontecer. Eles não sabiam que ia ser 10 dias, não. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Falei assim, até quando? Até que momento? Pois bem, até que veio. Então, Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa retirando todos os pontos de apoio que o maligno pode ter nas nossas vidas, ou melhor, que o maligno tem nas nossas vidas. E para isso, Ele expõe o nosso coração. Ele expõe as motivações do nosso coração e Ele mostra a aliança que nós fizemos. E a partir do momento que Ele faz isso,
Ele não faz isso, não é para nossa condenação. Ele não chega para mim e fala, divino, seu cabra à toa, sem vergonha. Olha só o que você fez. Você não tem vergonha disso, não, seu à toa? Não. Deus chega para mim e fala, divino, olha o que você fez. Você viu o que você fez? Está errado. Olha as consequências. Isso aqui, você está sofrendo por causa disso. E se permanecer nele, você vai chegar à perdição. Divino, você acha que está fazendo isso por causa disso e disso, não é? Não. O seu coração está te enganando. Que é isso, Senhor? O coração é meu. O coração é meu. Sim, o coração. Aí Deus fala, sim, divino, o coração é seu. No entanto, o seu coração te engana, mas o seu coração não me engana. E eu vim cá para tirar você do engano do seu coração e mostrar que o que está te conduzindo à perdição, ao sofrimento, à dor, à vergonha e à perdição eterna, não sou eu, Deus falando, não é o inimigo e não é o mundo, é você mesmo. Porque você está saindo do meu esconderijo e está caindo nos braços do seu inimigo. Bom, então, nesse momento aqui, quando os inimigos se reúnem para nos atacar, o que nós podemos fazer então? Afinal de contas, nós já fizemos aliança, todo mundo já fez. Então, e agora? Como é que nós fazemos? Primeiro, nós temos que lidar com essas áreas enfraquecidas da nossa alma que nós fizemos aliança com a treva. Sem confronto, não há vitória. Então, olha só, no versículo 6, eu vou só falando um pouquinho dos versículos para a gente andar mais rápido. Olha só, versículo 6, não retires as tuas mãos dos teus servos. Os gibeonitas, eles mandaram a mensagem para Josué. Josué, venha ao nosso socorro. Eu preciso de ajuda, porque os 5 reis vieram contra mim. Então, ou seja, nós precisamos pedir ajuda. E quando nós pedimos ajuda, nós temos que estar disposto a se sujeitar à disciplina de Deus. Então, você quer a ajuda de Deus? Quer. Então, você tem que se submeter à ajuda de Deus. Isso aí parece que nem uma pessoa que chega no médico. Médico, eu estou sentindo uma dor muito forte aqui. Sim, você está com câncer. Você tem que fazer radioterapia, você tem que fazer quimioterapia. Aí o paciente fala, eu não vou fazer isso, não. Isso é muito ruim, dá trabalho demais, meus cabelos vão cair, vai dar uma série de efeitos colaterais, eu não quero isso. Aí o médico fala, o seu caso é grave. Você está num momento em que, se você fizer o tratamento certo, você pode ser curado. Agora, se você não fizer, você vai definhar até a morte. Aí o paciente fala, não quero saber disso, eu vou para minha casa tratar de outra forma. Pronto. Ele buscou ajuda? Buscou. Mas estava disposto a se submeter ao tratamento? Não. E o que acontece com ele? O câncer aumenta e acaba indo a falecer. Só para ter um exemplo, o fundador da Apple, ele fez isso. Quando ele descobriu que estava com câncer, os médicos propuseram um tratamento e falou, não, eu vou tratar com outras coisas. Tratou. E o que aconteceu com Steve Jobs? Faleceu. Então, ou seja, quando nós pedimos ajuda, nós temos que estar dispostos a estarmos debaixo da disciplina de Deus. Bom, lá no versículo 7, fala que Josué subiu de Gilgal. Isso significa o seguinte, que em Gilgal houve a circuncisão de todo o povo. Então, ou seja, nós precisamos nos livrar dos traumas do passado. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos conduziu à aliança com as trevas. Porque senão eu vou voltar a fazer as mesmas alianças. Então, por isso que eu tenho que extirpar toda a carnalidade de minha vida. Porque se não for isso, eu não vou conseguir. Aí acontece o que aconteceu posteriormente no livro de Juízes. Eles eram libertos, mas quando eles eram libertos, eles voltavam ao pecado e o inimigo voltava. Aí ficava nesse ciclo. Libertação, punição, condenação, libertação, e indo assim. E nós não queremos estar nesse ciclo vicioso. No versículo 8, não os tema. Então, ou seja, nós temos que confrontar isso, mas com amor. E o que é amor? Olha, é um sentimento profundo. Também.
Nós somos seres humanos e o sentimento faz parte da nossa natureza. Só que amor é quando você se preocupa com o bem de outra pessoa. Isso que é o amor bíblico. O amor bíblico é mais do que um sentimento. É uma atitude em favor de uma outra pessoa. Então, quando nós confrontamos isso, buscando o nosso bem, através dos princípios de Deus, nós conseguimos vencer esse confronto. Então, aí nós não precisamos temer. Se você enfrenta a verdade com amor, você precisa temer as alianças, você não precisa temer os traumas, você não precisa temer aquilo que te conduziu a esse mal. No versículo 9, Josué lhe sobreveio de repente. Ou seja, quanto mais você demorar com essa aliança, pior vai ficar a situação. Então, o mais rápido possível que você tomar a decisão de lidar com isso, de lidar com essas alianças que você fez, mais fácil vai ser para você se livrar dela. Quanto mais demorar, mais difícil fica. Quanto mais rápido você lidar com isso, mais fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser menos difícil para você lidar com isso. E lá no versículo 10, e o Senhor os conturbou diante de Israel. Ou seja, sem a verdade, não tem como desfazer essas alianças. E isso que é o mais dolorido para quem não está se submetendo à disciplina do Espírito. Enfrentar a verdade. Porque a verdade mostra quem nós somos. E o que nós somos não é lá grande coisa. Isso que é o doído. Mas só é doído, insuportavelmente, para aquelas pessoas que não se submeteram à disciplina do Espírito. Quando eu me submeto à disciplina do Espírito, acontece um milagre. Qual que é o milagre? O Espírito Santo te ilumina. O Espírito Santo entra na sua vida. O Espírito Santo, ele te carrega, te conduz a você a enfrentar a verdade. Por quê? Porque você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. E não vai estar indo a condenação, porque quando o Espírito Santo mostra a verdade, ele não mostra a verdade para nos condenar. Ele mostra a verdade para nós vencermos o mal. Bom, no 12, versículo 12, olha só do versículo 12. Fala sobre este nosso... Opa, no capítulo 10 aqui. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. Ou seja, nada vai ficar sem a luz. O sol significa o quê? Luz. Nós batalhamos na luz. Nós não batalhamos nas trevas. Nós não batalhamos nas sombras. Nós não batalhamos na penumbra. Nós trabalhamos na luz. Então, para aquelas pessoas que não querem se submeter à disciplina do Espírito, nunca vai querer ir para a luz. Lembra lá no Evangelho de João? Lá no Evangelho de João, fala que Cristo veio e ele foi rejeitado pelos seus, porque os seus amaram mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas? Porque as trevas encobrem o defeito deles. As trevas escondem as motivações do coração. As trevas escondem as alianças na vida. Por isso que eles amam as trevas. Por isso que tem pessoas que amam as trevas. E por isso que muitas vezes eu e você amamos as trevas. Então, tudo tem que vir à luz. Bom, e para encerrar isso, olha só, no capítulo, é necessário tirar os reis da caverna. Olha no versículo 16. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Então, ou seja, é necessário tirar esses reis que se esconderam na caverna. E caverna significa algo escondido. Você está dentro da terra. Então, ou seja, isso significa que tudo isso está escondido dentro de nós.
e que essas áreas elas estão na obscuridade moral e espiritual. Então, por isso que é necessário você tirar esses reis que se esconderam nas cavernas. Por que eles se esconderam na caverna? Porque a partir do momento que Josué foi enfrentá-los, eles viram que eles não deram conta de Josué, eles correram e fugiram e se esconderam na caverna. Então, isso mostra que nós nos escondemos na caverna. Então, nós precisamos tirar esses reis malignos da caverna para que elas sejam. Desses reis nas cavernas. Esses reis nas cavernas mostram aquilo que nós fazemos e que nós não queremos mudar. Então, quando nós enfrentamos problemas e colocamos a culpa nos outros, quando nós colocamos a culpa nas circunstâncias e nós não dizemos, nós não reconhecemos que esses problemas vêm por causa de nós. Então, nós nos escondemos e dizemos que a culpa são dos outros. Então, por isso que nós devemos assumir a nossa responsabilidade e chamar a responsabilidade para nós. Assim, o culpado sou eu e eu vou tratar com isso. E isso é o que vai acontecer mais lá na frente. Quando Josué tira os 5 reis da caverna, o que ele faz com eles? Eles fazem o seguinte. Abram, o versículo 22. Abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna eles trouxeram 5 reis, o rei de cada cidade. Venham e ponham um pé sobre o pescoço deles. No versículo 26. Então Josué disse aos capitães do exército, não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutaram. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. Ou seja, Josué matou e pendurou em árvores. E o que isso fala? Crucificação. Fala em morrermos com Cristo e renascermos com uma nova vida. Então, ou seja, nós devemos crucificar. E como é que nós somos crucificados? Quando nós reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando nós reconhecemos que eu sou o errado e que eu merecia a morte e que Cristo morreu em meu lugar, então assim eu me identifico na morte dele. E assim como ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar em uma outra vida. E o melhor disso, quando você leu o restante do capítulo 10, você vê que o Josué, ele conquistou outros reis, outras cidades. Quando nós fazemos esse processo de vencermos esses 5 reis através da crucificação deles, nós estamos habilitados a outras vitórias. Ele conseguiu vencer os outros reis, porque primeiro venceu ele. Então, para nós prosseguirmos de vitória em vitória, nós temos que resolver essa questão das alianças que nós fizemos por causa da maldade dos nossos corações. Fazendo assim, nós podemos ter uma vida de vitória. Então, nesse dia, que nós possamos tirar para fora da caverna todos esses reis malignos e colocar no devido lugar, que é na cruz de Cristo, para que nós possamos deixar que Deus restaure as nossas vidas, para que nós possamos ter condições de ter novas vitórias. Que Deus nos abençoe nesse final de semana que vem, que Deus nos dê graça e que segunda-feira nós possamos estar aqui de volta para a reta final, porque agora só faltam mais 2 dias para estarmos terminando o nosso propósito no livro de Josué. Então, em nome de Jesus, paz. Amém, amém. Entenderam as cavernas? Muitas cavernas que muitas das vezes nós entramos sem darmos conta e depois não detectamos ela dentro. Nós só ficamos com os sintomas, que são sintomas que nos bloqueia espiritualmente, nos bloqueia financeiramente, nos bloqueia sentimentalmente, tá? Se ficou alguma dúvida e quiser me fazer alguma pergunta, pode fazer. Por exemplo, nós temos exemplos assim, de um bandido aqui no estado de Goiás,
esqueci que o nome dele, foi muito conhecido aqui no estado e fora do estado de Goiás. Ele foi até morto, né? Se eu não me engano, acho que foi no presídio que mataram ele. Mas naquela época a gente escutava muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas dizendo: nossa, eu queria ser um bandido inteligente igual esse cara. Eu queria ser como ele é o cara mesmo aí, ó. Porque ele ia lá, assaltava, fazia rebelião, fazia tudo para aquele momento. Aí depois fugia da prisão, depois ele mesmo voltava a pé para a prisão. Esqueci que o nome dele. E as pessoas admiravam aquilo. E dentro de si gerava: eu quero ser como essa pessoa. Alguns gerou e ficou oculto, outros até pronunciavam isso, né? Então, o que é isso? Isso é uma caverna. Te leva para dentro daquela prisão. Outra caverna também, que eu ouço muito se falarem de muitas pessoas, de várias pessoas, é tipo: nossa, eu quando era criança, eu admirava aquela mulher ou aquele homem, a beleza, a maneira, admirava todo mundo tá querendo aquela pessoa, que eu cheguei a ponto de dizer: eu quero ser como esta pessoa, eu quero ter a pombagira que essa pessoa tem. E aí o que acontece? Cria-se outra caverna aqui dentro de você. E aí, criando essa caverna, você vai crescer com aquilo, e aí vai estar aqui dentro, tá preso aqui dentro. São alguns cativeiros que você entra. E aí tá aqui dentro de você. E aí você depois cresce e fala: ah, não, mas tem problema não. Não tem. Mas aí a tua vida sentimental está presa. Tua vida financeira amarradíssima, que não prospera, não vai. Por que não vai? Pode orar por você, podem profetizar para você, pode orar aí de joelho, tanto que você quiser. Mas enquanto você não entender que esse princípio você precisa desfazer aí dentro de você, as outras coisas não deslancham. Não vai. Não caminha. Certo? Ficou bem claro isso aí na tua mente? Se ficou dúvida, pode fazer aí que eu te respondo aqui antes de eu orar. Por quê? Porque esses princípios a gente precisa detectar dentro de nós. Nós precisamos reconhecê-los. Nós precisamos isso. Para que o novo do Senhor venha sobre nós. Tirar realmente, sabe, aquelas inverdades que nós criamos dentro de nós e achamos que essas inverdades, ninguém sabendo que é inverdades, vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Sabe aquele ditado que fala assim: quanto mais nós mentimos, mais difícil vai ficar de nós continuarmos mentindo? Porque vai virando uma bola de neve, vai virando uma circunstância que vai perdendo o controle, a ponto de nós mesmos nos embaraçarmos no que estamos mentindo. Cuidado. Essas cavernas que hoje aqui aprendemos com Josué, ninguém pode nos tirar lá de dentro a não ser nós mesmos em Cristo Jesus. Pode aparecer ajudas, como estou aqui tentando fazer com vocês, como tem outras pessoas de Deus aí também tentando fazer, te orientando. Mas se você não decidir sair de dentro, a minha mão estendida para você hoje está. Estou aqui te trazendo verdades. Se você não resolver acordar para sair daí, em Cristo Jesus, você não sai. Por quê? Porque é justamente isso que as trevas querem fazer e procuram fazer, que é justamente te enganar, te dizer: continue aí, eu vou dar um jeitinho. Eu tô com raiva desse negócio de jeitinho. Porque de trás do jeitinho tem sempre alguns parasitas ali, algumas imundícias. Cuidado. Cuidado. Que essa palavra nesta manhã seja um alerta para mim e para você, para que nós possamos decidirmos sair dessas cavernas, desses cativeiros e obter algo novo de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar aqui com você. Repete aí comigo onde você está. Diga: Senhor, nesta manhã,
eu me apresento ao Senhor para te dizer, para te pedir, melhor dizendo, para te pedir, me mostre na íntegra, na onde eu estou na caverna. Diga, Espírito Santo, eu te convido nesta manhã a me mostrar quais cavernas ainda existem aqui dentro. Espírito Santo, eu não quero permanecer como estou. Eu não quero voltar atrás da onde eu já vim. Mas, Espírito Santo, eu quero ir avante. E nesse ir avante, me mostra, Espírito Santo, a mim nesta manhã, quais cavernas eu ainda preciso estourar, quais cativeiros. Me mostra. E me dê obediência para tomar a medicação espiritual que o Senhor tem para mim. Para tomar as doses necessárias para que assim esse câncer venha a ser destruído aqui dentro. Pai, me ajude a tomar as quimioterapias, as radioterapias. Me ajude a fazer esse tratamento. Mesmo que eu não queira que ninguém escute o meu grito. Aleluia. Mesmo que eu não quero que as pessoas vejam que nesta roupa branca tem uma marca. Mas a ti, Espírito Santo, nesta manhã eu grito por socorro. Me faça nascer de novo. Me faça tirar essas capas que não me servem. Mas que eu seja um Davi valente, nascendo toda manhã. Porque a Bíblia é clara em dizer, onde abundou o pecado, vai ter que superabundar a graça. Que eu não esconda o pecado, mas que a graça do meu Jesus superabunda em mim. Aleluia, aleluia. Diga aí, Pai, me ajude a sair dessa lama. Me ajude a sair desse pecado. Me ajude a sair desse erro, dessa falha. E que eu nasça nesta manhã. E te digo mais. Diga-se, Senhor, onde eu quebrei a minha aliança contigo, eu nesta manhã quero refazê-la. Volto aos teus pés hoje aqui nessa manhã. Reconheço a minha falha e recomeço a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Eu vou orar por você agora. Pai, nesta manhã, debaixo da tua graça, da tua presença, aqui, Senhor, nós estamos. Quantas almas estão gritando agora por socorro? Quantos gritos estão agora, Pai, sendo entoados a Ti? Quantas pessoas nesta manhã estão sofrendo, desesperadas, querendo uma profecia, uma revelação. Mas essa manhã é palavra de renúncia, conserto, de mudança de vida. E que nesta manhã, Senhor, ajude-nos, ó Deus, a continuarmos andando. Ajude-nos, Senhor, a continuar a ir ao encontro de Ti. Ajude-nos, Senhor, a continuar a nossa mudança. E que todo mal, todo princípio maligno, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, venha perdendo as forças sobre nós. E o nome do Senhor venha ser glorificado aqui. E nesta manhã, Pai, que o Espírito Santo do Senhor continue, incomode, fale profundamente dentro dessas vidas, para que a glória do Senhor
seja manifesta sobre eles também. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso eu te peço, Senhor, haja sobre a vida de cada um e que o novo do Senhor venha a nascer. Assim eu ministro, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor nas nossas vidas. E que esse processo continue aqui em mim e continue aí também na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus. Bem? Olha, às 14 horas temos a transmissão da nossa oração, da nossa intercessão. Se você puder participar, tá uma bênção. Participe ali conosco, às 14 horas eu abro o link e nós vamos estar ali transmitindo o nosso momento de oração. Quem é aqui de São Miguel, quiser participar conosco ao vivo, nós estamos ali dentro da nossa catedral, Assembleia de Deus Madureira, aqui de São Miguel do Araguaia. Tá bom? Você é nosso convidado a estar indo ali orar. Nossa igreja tem oração às 5 horas da manhã, às 8 horas da manhã e às 14 horas da tarde. Tá bom? Então, se você quiser participar em algum momento de oração, você é nosso convidado especial a estar ali. Tá bom? Eu oro por você e você ora por mim aí de onde você está. E juntos nós vamos desbravando o inferno e abrindo as portas das mansões celestiais para que nós possamos entrar lá dentro e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E não se esqueça que nós necessitamos também lermos a palavra de Deus. Leia. Nós estamos estudando o livro de Josué e você também pode ler. Leia aí onde você está e eu sei que Deus ainda vai falar profundamente ao seu coração. Tá bom? Ficam todos com Deus. Um abraço bem apertado. Um abraço bem apertado aí, tá? Na tua vida, na tua pessoa. Eu sei que esses dias estão difíceis. Eu estou até fazendo algumas visitinhas. Vai com uma hora eu te visito aí, tá? E Deus vai te abençoando a tua casa, a tua família, de maneira muito especial, tá bom? Ficam todos com Deus até as 14 horas e também até segunda-feira, às 7h15 da manhã. Deus te abençoe. Deixa eu só dar um recadinho. As palavras que estão sendo retiradas do meu Instagram, está sendo postada lá no nosso canal, que é Ministério Jubileu. Se você quiser compartilhar para ajudar mais alguém, assim como você também tem dito que tem sido abençoado, compartilha lá do nosso canal, tá bom? E eu sei que Deus também vai te abençoar por isso. Tá? Deus te abençoe. Ficam com Deus. E até às 14 horas, no nome de Jesus.